Olá, camaradas, amigos, afins. Um ótimo dia para todos. Estamos agora então continuando o nosso estudo do Manifesto Veganista. E esse ponto, o ponto 11, que nós vamos ler hoje, comentar alguma coisa, é um que particularmente, para mim, ele tem muito a dizer. Embora seja um dos mais curtos, uma leitura da mais curta que tem, mas dentro dos 13 pontos aqui do nosso Manifesto Veganista. Então, mais uma vez, espero a compreensão de vocês, a paciência, e vamos ler juntos, tá? 11. Sustentar a vinculação carismática, afirmando o princípio de superioridade do espírito incriado sobre a alma criada. Então, essa é uma parte muito interessante, porque o veganista emergente, a pessoa que entra no movimento veganista, ela tem um conhecimento já interno de que existe algo muito superior à alma criada. E quando ela entra em contato com esses ensinamentos, ela se identifica. É por isso que a gente não pode convencer ninguém de nada. Não podemos, porque cada um de nós tem a sua trajetória, tem os seus estudos. Eu particularmente sempre falo para o pessoal, eu busco o sentido da vida desde os 14 anos de idade, desde antes talvez, porque aos 8 anos eu também já achava que algo estava muito errado no mundo. E eu nunca fui uma pessoa de seguir religiões, eu sempre fui uma pessoa de buscar por mim mesma. Estudei muito, vi muitas coisas, li muitos livros, fiz palestras, fiz terapias, fui reikiana, sou terapeuta de renascimento. Sempre buscando, por que as pessoas sofrem neste mundo, por que a coisa é tão desigual, por que existe tanta crueldade animal, por que existe tanta crueldade entre as pessoas, por que este mundo, ao contrário do que se diz, não é uma maravilha, não é um mundo perfeito, não é um mundo feito por um Deus perfeito. Porque é muito ilógico que você crie uma casa, para abrigar os seus filhos, aqueles que se forem emanados de você, e coloque eles numa casa cheia de espinhos, de cobras, de lagartos, de todo tipo de peçonha, para que eles sofram, para que eles sejam picados, para que eles chorem, para que eles... É totalmente absurdo, demente, uma coisa dessa. Então, dizer que nós estamos em um mundo criado por um Deus que nos deixou nesse mundo para que a gente evolua através do sofrimento, qual o pai, a mãe que quer que o seu filho cresça com sofrimento? Não, todo pai, toda mãe quer que o seu filho cresça com sabedoria, com conhecimento. Quer que ele aprenda as coisas sem sofrer, sem dor. Nenhum pai, nenhuma mãe não imagina o seu filho... meu filho tem que sofrer uma doença, tem que sofrer fome, miséria, para ele crescer e evoluir. Nenhum pai pensa isso, nenhuma mãe pensa isso. Então, como que o pai de todos, o criador desse mundo, o demiurgo que nós chamamos, na sabedoria hiperbórea, Jeová Satanás, como que esse grande pai onipresente, onisciente, onimisericordioso, criou suas criaturas, não só os humanos, Eu não estou me referindo só à raça humana, me refiro a todos os seres que habitam esse planeta, se é que é um planeta. A gente nem sabe bem onde é que a gente está. Bom, voltando ao 11º ponto. Sustentar a vinculação carismática, afirmando o princípio de superioridade do espírito incriado sobre a alma criada.
Então, isso que eu falei agora já é uma manifestação do espírito quando observa as coisas e vê que a alma criada não é exatamente aquilo que lhe é dito. Em qualquer estratégia de liberação, tudo é questão de lealdade. Façamos algumas considerações. Em primeiro lugar, a quem ou ao que vamos ser leais? A segunda questão tem a ver com os limites, quer dizer, se podemos quebrar a lealdade. Manifestamos que o veganismo emergente afirma só uma lealdade, a lealdade à origem. A lealdade à origem. Origem de quê? Do espírito incriado. Entendemos por origem aquele princípio de originação do qual todos temos bebido, antes de empreender um veganismo emergente. Então, qual seria esse princípio de originação? Manifestamos então que o movimento veganista é leal à fonte da qual bebeu. Esta fonte é Nimrod de Rosário. Então, o veganismo, as pessoas que estão no movimento veganista beberam dessa fonte, das obras de Nimrod de Rosário. E na ausência deste, sua mãe, Rosalia, e ou os círculos mediadores dela, que propiciaram o emergir dos materiais estratégicos, por meio da página 5ª Dominica. Então, os materiais estratégicos do movimento veganista são o mistério de Belicena Vilca, a história secreta da Tule Gesellschaft e os fundamentos da sabedoria hiperbórea. Esses são os princípios, aliás, esses são os materiais estratégicos básicos para que se entenda um pouco o que é o veganismo, o que é o movimento veganista. Manifestamos que esta lealdade não tem limites. Todo veganismo emergente deve assumir a lealdade absoluta à fonte de sua libação. O que é uma fonte da sua libação? Onde você bebeu o conhecimento. Você bebeu o conhecimento a partir de algumas obras, e essas obras foram feitas por alguém, não é? Então, essa é a lealdade. A lealdade à fonte da qual você bebeu o conhecimento. Aqui já manifestamos nossa única lealdade. Nesse sentido, podemos ir escalonando até o círculo veganista mais periférico. Manifestamos então que existe um princípio de superioridade, cujos patamares não podem ser saltados em sua aproximação ao centro, pela própria ação estratégica. Quer dizer, a única maneira de saltar escalões é por meio do mérito estratégico que se concretizou em ato. Ou seja, nós não somos um movimento filosófico, de ficar elucubrando ideias e propondo teorias e debatendo algumas hipóteses. Não somos. Nós somos um movimento de ação. Ação em que sentido? Ação em difundir a obra de Luiz Felipe Moyano, de Nimrod Rosário. Ação em fazer a nossa voz emergir, mostrar objetos culturais, livros, vídeos, filmes, todo tipo de manifestação cultural para fazer com que todos tenham acesso a esses conhecimentos. Né? Manifestamos que as diretrizes somente se plasmam em ato estratégico, cujo segmento é o fundamento da vinculação carismática que sustenta essa lealdade. Então, a vinculação carismática, o carisma, é algo que está além de qualquer ideia que se tenha. Carisma não é assim, o cara é um carismático porque ele é um artista, ele sabe falar bem, todo mundo gosta dele. Não, o carisma, para a sabedoria hiperbórea, ela está relacionada ao espírito incriado, né? Então é algo que extrapola qualquer explicação que se queira fazer, né? Manifestamos que as diretrizes somente se plasmam em ato estratégico. O que é um ato estratégico? Isso que eu estou fazendo é um ato estratégico. Falar com vocês, fazer um vídeo, fazer isso subir nas plataformas sociais,
fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas analisarem, né? Então, cujo segmento é o fundamento da vinculação carismática que sustenta essa lealdade. Todo veganismo emergente inspira segmento, não impõe, porque o seu ato é modelo de exemplaridade. E é modelo de exemplaridade porque o ato estratégico é impecável e sempre consegue sua finalidade. Manifestamos que a impecabilidade do ato estratégico é o aval da superioridade que o concretizou. A fim de complementar e delimitar esse importantíssimo ponto do nosso manifesto, vamos explicar o que entendemos por ato estratégico impecável. Então é bom ressaltar todo o veganismo emergente. O que é um veganismo emergente? Eu sou uma pessoa do veganismo emergente. Todos aqueles que começam a falar e a difundir são veganismo emergente. E nós inspiramos, não impomos. Ninguém é obrigado a seguir o movimento veganista, nem concordar com as ideias do movimento veganista. Mas pode ser inspirado por essas palavras, por essas atitudes, né? Então, aí nós diremos que o ato estratégico é ordenado, quer dizer, implica em uma fase de planejamento por um estado maior individual ou coletivo, e uma fase de execução. Então não é uma coisa assim, me deu na cabeça, eu vou fazer tal coisa. Não, a gente tem uma estratégia a seguir por tais e quais motivos, objetivos, né? O importante é que entre a fase de planejamento e execução exista continuidade e certeza. A continuidade e a certeza são um ato de vontade do estrategista, que endossa o princípio de superioridade. Dito de outro modo, quando um ato estratégico se plasma, é porque prevaleceu a vontade do estrategista. Manifestamos então que o princípio de superioridade o ostenta sempre quem demonstre a maior vontade. Manifestamos que a maior vontade está na origem. Todo veganismo emergente busca a liberdade na origem. Então, a nossa liberdade não está nesse mundo, está na origem. E tudo que nós realizamos, os veganistas emergentes, está plasmado a partir da vontade do nosso espírito. E aquilo que realizamos no mundo, no nível cultural, das superestruturas culturais, no sistema, são estratégias de divulgação, e isso não implica imposição de nada, apenas exposição e inspiração. Então é importante que isso se plasme como a manifestação realmente do espírito incriado sobre a alma criada, a manifestação da vontade, a manifestação da lealdade à fonte de onde nós tiramos essas informações, essas orientações espirituais que batem com aquilo que já trazíamos de antemão, de muitas vidas inclusive, não apenas dessa, mas em várias vidas em que nos foi facultada essa possibilidade de despertar e que nós fomos aos poucos despertando e também fomos muitas vezes atacados, muitas vezes executados fisicamente, fomos muitas vezes impedidos de várias maneiras pela sinarquia de podermos ter acesso e despertar o nosso espírito. Mas agora nós estamos no dia do espírito, e no dia do espírito nós recebemos muita ajuda, muita orientação, muita força dos Siddhas leais de Agartha. E desse povo representado pela nossa querida Virgem de Agartha. São eles que propiciam para nós o dia do Espírito, e nós estamos nesse dia, no dia em que nós podemos, pelo menos, mostrar, que nós podemos pelo menos mostrar
que nós não aceitamos esse estado de coisas, que nós não aceitamos esse mundo criado, que nós não pertencemos a este sistema demiúrgico. Essa é a nossa intenção. Essa é a nossa força. E só essa. O resto não interessa. O resto para nós não tem a menor importância. Se gostam, se não gostam, se concordam, se não concordam. Apenas estamos em um ideal, em uma estratégia de liberação através do conhecimento, através da sabedoria hiperbórea. Então, meus camaradas, amigos, afins, simpatizantes, estudantes da sabedoria hiperbórea, para todos vocês, força e honra.